Fala galera, beleza? Dica aqui sobre o PERT CPM. Cara, isso aqui é um tópico muito cobrado em provas de concurso, tá? Para engenharia civil, não só da banca FGV, mas como de todas as outras bancas. Na FGV cai bastante, mas as outras bancas também cobram esse tipo de questão, beleza? Então vamos lá. O que é o PERT? É a técnica de avaliação e revisão de programas. E o CPM é o método do caminho crítico. Beleza? Então vamos lá. Bom, quais são as vantagens do sistema PERT-CPM? Bom, possibilitar o planejamento e o controle das atividades envolvidas no empreendimento, permitir uma visão do empreendimento como um todo, ou seja, uma visão sistêmica. Lembrando disso. Isso aqui, ó, dá uma visão sistêmica do projeto, beleza? Obriga os planejadores a analisar todas as fases do empreendimento, aproveita melhor os recursos disponíveis. Quais são os recursos disponíveis? Os recursos humanos, os recursos financeiros, materiais, os equipamentos, e determina os pontos críticos do empreendimento. Muito importante isso aqui. O que ele faz? Ele te dá os gargalos para você poder melhorar sempre o seu processo, beleza? Então vamos lá. Bom, eu botei isso aqui. Essa parte aqui é a que mais cai nas provas, tá? Eles dão normalmente essa tabela aqui, tá? Com a duração, a atividade e a dependência, beleza? Então aqui, ó, a gente pode ver que ela começa na atividade A, ok? E aí vem para atividade B, atividade C e atividade D, que são dependentes da atividade A, beleza? São dependentes da atividade A. Então aqui, ó, ele é organizado aqui, ó. Primeiro dia, duração. A atividade A vai consumir 1 e 2 dias. E daí ela vai para a atividade B. E essa atividade B ela começa o quê? No terceiro dia. A atividade C começa no terceiro dia. A atividade D começa no terceiro dia. E aí cada uma com a duração ele vai até um ponto certo. Beleza? Beleza, então vamos lá. O PERT ele é um método probabilístico, tá? Então ele te dá o prazo mínimo, ele te dá o prazo máximo, ele te dá o prazo normal. Eles pegaram vários projetos, tá? Você tem vários projetos desse mesmo estilo. Vamos supor um prédio de 3 andares. Aí essa construtora já construiu 5 prédios de 3 andares e demorou, cada atividade demorou uma data no mínimo, uma data no máximo e uma média, né? Tipo, um projeto demorou 5 dias, o outro projeto demorou 6 dias e o outro projeto demorou 4 dias, beleza? E aí eles pegam esse prazo mínimo, o máximo e o normal, que é o esperado que seja feito, e faz esse tempo aqui, tá? E ele faz esse tempo aqui que pode ser calculado dessa forma aqui, ó, que é o prazo mínimo mais 4 vezes a média do prazo normal mais o prazo máximo dividido por 6, beleza? Então vamos lá. O método do caminho crítico. O que é o método do caminho crítico? É o caminho percorrido através dos eventos, né, ou seja, dos nós, cujo o somatório dos tempos condiciona a duração do trabalho. Beleza? Então, por meio do caminho crítico, obtemos a duração total do projeto e a folga das tarefas que não controlam o término do trabalho. Tá? Indica o tempo máximo que o projeto levará. Qual a importância de se identificar o caminho crítico? Beleza? Então aí, permitir saber de imediato se será possível ou não cumprir o prazo anteriormente estabelecido para a conclusão do projeto, identificar as atividades críticas que não podem sofrer atraso, permitindo um controle mais eficaz das tarefas prioritárias. Então, o caminho crítico ele passa pelas atividades que não podem sofrer atrasos. Permite priorizar as atividades cuja redução terá um menor impacto na antecipação da data final do término dos trabalhos, no caso de ser necessária uma redução desta data final. Permitir o estabelecimento da primeira data do término da atividade e permitir o estabelecimento da última data do término da atividade. Beleza?
Então, como é que a gente vai calcular o caminho crítico? Bom, tá aqui, ó. A gente pegou esse diagrama aqui, tá? E aí, qual é o caminho crítico? A gente vai ter que fazer todos os caminhos, né, possíveis para que a gente possa chegar ao caminho crítico. Bom, aqui eu coloquei uma atividade fantasma, mas não sei por que ela saiu daqui, beleza? Então aqui, ó, tem uma atividade fantasma, tá? Que ela é representada dessa forma. Então vamos lá. Qual é o caminho crítico aqui? Se a gente vier pelo caminho aqui, ó, A, B, D e F, a gente vai ter esses daqui, esses seguintes datas aqui. Então, 2 dias, mais 3 dias, mais 6 dias, mais 2 dias. A gente indo pelo caminho A, C, E e F, nós teremos estas datas aqui. 2, mais 2, mais 5 e mais 2. E indo pelo caminho, passando pela aqui, ó, pela atividade fantasma, essa daqui é a atividade fantasma que eu coloquei aqui, nós teremos esses dias. Então, para o primeiro caminho a gente tem 13 dias, para o segundo caminho a gente tem 11 dias e para o terceiro caminho a gente tem 12 dias, beleza? Então, qual é o caminho crítico desse diagrama aqui? Qual é o caminho crítico? É o caminho mais longo, é o caminho de 13 dias. Por esse caminho não pode ter atraso. E nenhuma das atividades pode ter atraso desse caminho, beleza? Bom, como eu falei lá, atividade fantasma. O que é atividade fantasma? É uma atividade do cronograma com duração nula, usada para demonstrar um relacionamento lógico no método de diagramas de seta, cuja característica é consumir apenas tempo. Ele só consome tempo, ele não consome recurso, tá? Ele não consome recurso. É o caso, por exemplo, de um tempo gasto na cura do concreto após o seu lançamento e adensamento. Então você vai lá, faz a laje, beleza. Ela tem que ficar lá 21 dias, 28 dias para ser curada, né? Então, dependendo do que você vai fazer, você tem que esperar esse tempo. Você não gasta recurso, mas você gasta tempo, porque você não pode fazer nada acima dessa laje, dependendo do tempo de cura dela, né? Então tá aqui, ó, atividade fantasma. O que ele fala? Para executar a tarefa E, nós precisamos da tarefa B e da tarefa C sejam finalizadas. Então, por quê? Ele está interligado aqui, ó, na tarefa B e na tarefa C. Diretamente pela tarefa C e por uma atividade fantasma da tarefa B. O que importa é que ele depende dessas tarefas para ser iniciada, entendeu? Bom, folga das atividades. Bom, as folgas são os tempos ociosos entre as atividades que estão fora do caminho crítico, beleza? Então, fora do caminho crítico. No caminho crítico, a gente não tem folga na atividade. Bom, pegando, por exemplo, nosso diagrama, tá aqui, ó. Vimos que, por causa da dependência das atividades, após o término da atividade C, é preciso esperar um dia para que a atividade B fique pronta. E só então realizar a atividade E. Esse tempo de um dia ocioso entre as tarefas é a folga do projeto. Beleza? Então, aqui, ó. É interessante calcular as folgas, pois elas indicam a prioridade na importância das atividades. Por exemplo, caso a atividade C atrase um dia, por exemplo, a atividade C atrasou um dia, ao invés de 2, ele terá aqui, ó, mais 1, então vai passar para 3 dias. Nós teremos algum problema? Não, porque de qualquer forma a atividade E, ela depende de B. Ela depende de B, que tem 3 dias de duração. Então a gente não vai ter problema no tempo de execução do empreendimento. Por quê? Porque ele tem essa folga aqui de um dia, tá? Ele tem a folga aqui de um dia, beleza? Bom, então vamos lá. Eu peguei aquela tabelinha lá do início e botei aqui, porque a partir dela a gente faz algumas outras coisas, tá? Então vamos lá. Dessa tabelinha a gente criou este diagrama aqui, tá? E o que isso aqui quer dizer? Esse diagrama aqui, ele vai falar pra gente as datas, tá? De início e de fim. Então, vamos lá. O que ele quer dizer aqui em cada um? Bom, primeiro,
a descrição, né? É a descrição é o nome da atividade, né? Tá aqui, ó, é a atividade. Tem aqui a descrição, beleza? Aqui é o tempo de duração, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, a atividade A tem a duração de 2 dias. Aí aqui, ó, para baixo, a gente tem a primeira data de início e aqui a gente tem a primeira data de término. O que é isso? Bom, a primeira data de início consiste na primeira chance que a atividade tem de iniciar a sua execução. Embora cada atividade seja considerada atividade independente, ao fazermos o cálculo da data da atividade, estarão considerando todas as atividades que a antecedem. Ou seja, tá aqui, ó. Qual é a primeira data de início da atividade B? A primeira data de início da atividade B são 3 dias. Por quê? Porque ela depende de A. Voltando aqui para A. Ó, A ela começa no primeiro dia. Então, a primeira atividade de início de A, ela é 1 dia. Beleza? Ela no primeiro dia ela vai começar. E ela tem uma duração de 2 dias. Então, a primeira data de término dela, para não atrasar o cronograma, ela tem que ser 2 dias. A partir daqui, ela vai passar para todo mundo aqui, ó. Se ela tem 2 dias, a partir daqui, toda a primeira data de início dos sucessores terão que ser 3 dias. Então, aqui em B, ele tem aqui, ó, 3 dias de duração. Então, a primeira data de término, ela vai ser em 5 dias. Em C, ela tem 4 de duração. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Isso aqui é 7. 7 dias, beleza? Aqui, a primeira data de início, aqui também tá errado, tá? Enfim, saiu tudo errado aqui. Deve ter modificado alguma coisa aqui na hora de ser feito aqui. Mas é até bom, né, que a gente... Se a primeira data de início é 3 dias, a primeira data de término dela tem que ser o quê? 10 dias. Tanto que aqui, ó, já tá certo. A primeira data de início de 5 é 10 dias. Tá vendo? A primeira data de início de G é 10 dias, tá? Aí aqui somando com mais 5, aqui vai dar 15 dias, beleza? E assim a gente vai fazendo sucessivamente. E aqui, ó, a primeira data de término, que é o que eu já expliquei aqui, ó. Ela soma a primeira data de início com a duração da atividade, beleza? Então vamos lá. Agora, vamos para última data de início e última data de término. Mesma coisa, descrição, duração. Aí aqui a gente tem a última data de início e depois a gente tem a última data de término. E o que é a última data de início e a última data de término? A última data de início é o último momento que teremos para iniciar a atividade. Conceitualmente, se a atividade não for iniciada nessa data, o projeto como um todo pode ter seus prazos comprometidos. Por quê? Bom, aqui tem uma diferença. O caminho crítico, a gente sabe que é esse aqui, né? A, B... Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Caminho crítico aqui. O caminho crítico vai ser A, B, D, F. Beleza? Então, quando a gente vier para cá, ó, qual é a última data de início de A? Bom, tá aqui, né? A última data de início de A, primeiro dia. A última data de início de A, 2 dias. Por quê? Ela começa aqui, ela tem 2 dias de duração. Então, quando a gente passar isso aqui para cá, aqui saiu errado de novo. É 3, ó, 3. Aí, ó, quando a gente passar para cá, a última data de início de C tem que ser em 3 dias para não atrasar, tá? A mesma coisa de B. A mesma coisa de B. E aqui, ó, vai ser o quê? 6 dias, tá? Por quê? Ela vai começar aqui em 3 e a última data de término, aqui, a última data de término é 6 dias, porque ela precisa ter 3 dias aqui de duração. E como esse aqui é o caminho crítico, não pode ter problema. Só que se a gente chegar aqui, ó,
na última data de término, tá? Na última data de término da atividade E, a gente vê que, olha só, a última data de início dela é 5, só que a duração dela é de 5 dias também. Então, a última data de término dela, é de 10 dias. E a última data de término de D é de 12 dias. O que vai passar para cá, que a última data de início aqui de F é de 12 dias. Só que você pode ver aqui, ó, que você tem uma folga aqui. Tá vendo? A gente tem uma folga aqui. Uma folga. Uma folga de quantos dias? Uma folga de 2 dias. Por quê? Porque aqui é o caminho crítico. Então, se aqui ele chega com 12 dias para a última data de início, e aqui a última data de término dele foi 10 dias, a gente tem 2 dias de folga aqui ainda. Entendeu? Então, é aqui que a gente pega as folgas, usando a última data de término e a última data de início. Tá bom? Então, galera, isso aqui foi só um apanhadozinho, tá? De como pode ser cobrado aí nas provas as questões de PERT CPM. Tem uma playlist aqui só de planejamento e tem várias questões relacionadas a isso, que cai bastante em prova. Então, vai lá, dá uma olhada nas questões lá, que tem bastante coisa aí ensinando melhor ainda como se faz umas questões dessa na prova. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!